Olá, senhoras e senhores, moças e rapazes, homens e mulheres de Deus, meus irmãos e minhas irmãs de Jesus Cristo, meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao meu canal Anderson Mendonça. É uma grande honra, uma grande satisfação ter vocês aqui no meu canal. Bem, senhoras e senhores, moças e rapazes, homens e mulheres de Deus, eu peço a você e a sua família a vossa licença para adentrar na sua casa, no seu lar, na sua residência e levar a sabedoria, o conhecimento, o entendimento, a compreensão, o poder da maravilhosa, extraordinária, magnífica, perfeita, santa e eterna palavra de Deus e levar até você também a sabedoria, o conhecimento da ciência, o conhecimento científico, para que você e a sua família possam vir ter sabedoria, conhecimento, informações e conteúdo de qualidade para abençoar você e a sua família em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem, senhoras e senhores, moças, rapazes, homens e mulheres de Deus, eu quero falar com vocês hoje sobre o seguinte tema. Eu quero abordar com vocês hoje sobre o seguinte assunto. A humanidade corre perigo. Nós temos visto nos principais telejornais do Brasil e do mundo a notícia que está fazendo com que a humanidade esteja cada dia mais preocupada com a segurança mundial, com a segurança no planeta. Nós temos visto nos principais telejornais do Brasil e do mundo a continuidade, infelizmente, da guerra entre Estados Unidos, Israel e Irã. E a humanidade está cada vez mais ansiosa, preocupada. A humanidade está cada vez mais com um pensamento que diz o seguinte: onde essa guerra vai parar? Aonde eles querem chegar? Qual vai ser o desfecho final desta guerra? Por que tanto ódio, tanta maldade? Por que falta de amor e de respeito e de carinho, falta de amor e de respeito com o ser humano? Por que a falta de amor e de respeito com o próximo, a falta de amor e respeito pela vida, a falta de valorização, a falta de valor da vida, a falta de valorização da vida? Por que tanto ódio, tanta maldade, tanto derramamento de sangue, tanta violência, tanta guerra? Nós sabemos que a humanidade, o ser humano, se tornou um pecador, se tornou um desobediente à lei, à palavra de Deus, devido ao pecado de Adão e Eva no paraíso, no jardim do Éden. Então, o pecado do homem trouxe à tona todos os tipos de maldições para a humanidade, inclusive esta guerra maldita, esta guerra sangrenta, que tem ceifado vidas de milhares de milhões de pessoas no Oriente Médio. Milhares de pessoas, infelizmente, já faleceram, já morreram em decorrência dessa guerra sangrenta, dessa guerra maldita. Houve muito derramamento de sangue. Homens, mulheres, jovens e crianças morreram inocentemente. Famílias inocentes morreram por causa desta guerra maldita. Então, nós sabemos que pela palavra de Deus, a palavra de Deus, o Apocalipse já está se cumprindo, são os sinais da volta de Jesus Cristo. E a humanidade se pergunta: será que é o princípio de uma terceira guerra mundial? Será que nós vamos vivenciar uma terceira guerra mundial devido a esta guerra entre Estados Unidos, Israel e Irã? A palavra de Deus diz que haveria rumores de guerra, guerra num lugar após outro, nação contra nação, reino contra reino. Então, a humanidade infelizmente corre perigo, porque o ser humano, o homem pecador, se esqueceu do amor de Deus, se esqueceu da graça, da misericórdia, do sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na cruz do Calvário para nos dar a salvação, a vida eterna, a qualidade de vida, a vida com abundância. Jesus Cristo é o príncipe da paz. Ele veio promover a eterna paz e o eterno amor na humanidade, nos corações de homens, mulheres, jovens e crianças. Então, nós sabemos que o inimigo das nossas almas, o diabo, o Satanás, o demônio e seus demônios, tem influenciado a mente e o coração de homens que só pensam no poder, só pensam na ganância, homens que estão corrompidos, homens que estão com os seus corações corrompidos pelo poder, pela ganância, pelo ódio, pela maldade. E a palavra de Deus diz que não devemos dar margem ao diabo. E a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno, o governante desse mundo é o diabo, é o Satanás. Ele governa este mundo no sistema da iniquidade, no sistema da maldade, controla a mente
de pessoas perversas para causar guerras, causar destruições, morte, fome, desastre, catástrofes naturais, todo tipo de maldade, de maldições sobre a terra. E nós temos visto esta guerra sangrenta maldita acontecer no Oriente Médio, infelizmente. Então a humanidade corre perigo. Será que estamos a ponto de, de, de ver e de nossos filhos enxergar uma terceira guerra mundial? Pois o apocalipse já está sendo vivenciado na Terra, já estamos vivenciando o apocalipse, os finais dos tempos, o Armagedon, a volta do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. E devemos sim nos atentar para a palavra de Deus, para o Espírito Santo, para a paz, porque o que nós temos visto acontecer no mundo, esta guerra entre Estados Unidos, Israel e Irã, esta guerra no Oriente Médio, são ensinadas à volta de Jesus. O mundo jaz no maligno. A palavra de Deus diz assim: Jesus Cristo disse que haveria guerra um lugar após outro, nação contra nação, reino contra reino. Jesus disse isto quando estava na terra, há mais de 2000 anos atrás, e a palavra de Deus se cumpre a cada dia, as profecias de Deus estão se cumprindo a cada dia, o Apocalipse está se cumprindo. E então nós que temos a mente de Cristo, a sabedoria e o conhecimento da palavra de Deus, devemos sim nos atentar para o que está acontecendo no Oriente Médio, pois não é obra do acaso, são ensinados à volta de Jesus. Nós devemos nos atentar para isto, nós devemos nos fortalecer a cada dia na palavra de Deus, no Espírito Santo, pedir sabedoria, inteligência, conhecimento, discernimento, entendimento, compreensão, visão espiritual, pedir para Deus nos abençoar com a sua sabedoria, poder, amor, bondade, graça, misericórdia, piedade, compaixão. Devemos sim nos humilhar diante de Deus, buscar a Deus em oração, na leitura da palavra, no jejum, na prática da palavra, na vivência da palavra, para que Deus venha nos proteger de todo este mal que existe nesse mundo, que Deus venha nos dar o amor, a bondade, a graça, a misericórdia, a paz para nós, para nossas famílias, para nossos filhos. Devemos nos atentar cada vez mais para a palavra de Deus, porque a humanidade corre perigo, o mundo corre perigo, o mundo jaz no maligno, e devemos sim buscar cada vez mais a presença de Deus, do Espírito Santo, porque nós estamos vivendo os dias difíceis. O próprio Jesus Cristo disse que por causa da iniquidade, da maldade de muitos, o amor da maioria se esfriará. É isso que estamos vivenciando, é isso que nós estamos vendo hoje em dia no Brasil e no mundo. A falta de amor e de respeito com o próximo, a falta de amor e de respeito com a vida do ser humano. Então, devemos sim nos atentar cada dia mais para a palavra de Deus, para o conhecimento da palavra, buscar o Espírito Santo, independentemente da sua religião, do seu credo religioso, pois cremos que existe um Deus vivo, todo-poderoso, que é infinitamente todo-poderoso, soberano, onisciente, onipotente, onipresente, um Deus que está no controle de tudo, um Deus que sabe de tudo, um Deus que pode fazer tudo em nossas vidas. Então, devemos sim buscar cada vez mais esta sabedoria, este conhecimento, que é a sabedoria e conhecimento dos altos, que é a sabedoria e conhecimento que vem de Deus, do Espírito Santo, a palavra de Deus. Nos enchermos do Espírito Santo para mantermos em nossos corações a chama da fé viva. Devemos manter sim acesa em nossas vidas, em nossas mentes, em nossos corpos, em nossas mentes, a chama da fé viva, para que possamos viver pela fé, pois a palavra de Deus diz que meu justo viverá pela fé. Então devemos, o próprio Jesus Cristo disse, tudo é possível ao que crê, se tu queres verás a glória de Deus. Devemos manter a nossa fé em Deus, a fé que nos alimenta, a fé que vem da palavra, a fé que nos fortalece, a fé que vem de Deus, do Espírito Santo, que nos mantém vivos, nos mantém abençoados, fortes, vitoriosos, perfeitos, santos, a fé que nos mantém fortes para lutar contra o mal e vencer o mal. Então devemos nos alimentar da palavra, da fé, do Espírito Santo, devemos estar ligado, conectado com Deus todos os dias, para que possamos vencer todo o mal. Então o próprio Senhor Jesus Cristo disse que tudo que ligares na terra será ligado no céu. Então tudo que nós ligamos aqui na terra, tudo de bom que ligarmos aqui na terra, será ligado no céu. Ou seja, Deus irá nos abençoar e enviará os seus anjos para nos proteger a nossa família, nos guardar, nos livrar de todo mal. Então, homens e mulheres de Deus, senhoras e senhores, moças e rapazes, devemos a cada vez mais buscar a presença de Deus, buscar a presença do Espírito Santo, pois a humanidade, o mundo corre perigo. A humanidade, ela está cada vez mais indo na contramão do verdadeiro amor, da graça, da misericórdia, da verdadeira felicidade, está indo na contramão da adoração verdadeira em espírito
que é adorar a Deus em espírito e verdade, está indo na contramão do amor, do respeito a Deus, do amor e respeito à vida. Então nós temos visto, além da guerra no Oriente Médio, o índice de violência altíssimo no Brasil e no mundo. Nós temos visto também nos telejornais o índice de feminicídio a cada dia mais, que a cada dia cresce no Brasil e no mundo. Então, estamos vivendo dias difíceis e por esta razão que nós devemos nos conectar cada vez mais com Deus, buscar cada vez mais a presença de Deus, a sabedoria e o conhecimento de Deus, buscar cada vez mais a presença do Espírito Santo em nossas vidas, para que possamos ter vida com abundância, possamos ter alegria, felicidade, qualidade de vida, vida com abundância, que possamos estar cada vez mais unidos com Deus e possamos cada vez mais nos relacionar de maneira profunda com Deus, adorar a Deus em espírito e verdade, amar o nosso próximo como a nós mesmos, porque nós temos visto e vivenciado dias difíceis, dias de angústia, de dor, de tribulação, de sofrimento na terra, e somente Deus para nos dar a salvação de todo mal, para nos encher da sua alegria, da sua felicidade, do seu amor, graça, misericórdia, piedade, compaixão, e através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Devemos sim manter o equilíbrio espiritual, mental, devemos nos encher cada vez mais da palavra de Deus, este alimento precioso para a alma, para nossas vidas. Devemos sim entender e compreender e ensinar a palavra de Deus para a nossa família, para nossos filhos, para que a nossa família e nossos filhos venham se encher do poder de Deus, se encher do Espírito Santo, para que Deus venha nos abençoar, venha nos proteger, venha nos livrar de todo mal, venha operar maravilhas e milagres em nossas vidas, nas vidas de nossas famílias. Que devemos sim, a cada vez mais, nos atentar para a palavra, para o Espírito Santo, para o poder de Deus. Devemos sim jejuar para nos encher cada vez mais do Espírito Santo, estar mais ligados, conectados com Deus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que Deus venha nos guardar e nos proteger de todo mal. Bem, senhoras e senhores, moças, rapazes, homens e mulheres de Deus, que Deus abençoe poderosamente, grandemente você e a sua família. Que Deus venha encher a sua família de paz e dê muita paz e muito amor para a sua família. Um grande abraço. Fiquem todos na paz de Jesus Cristo. Amém.